Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste momento, nessa roda de conversa, para o saber sentir. Aproveitar esse momento para nos tranquilizarmos, para buscarmos em nossos corações a melhor sintonia. Para isso, vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, que estamos mais uma vez rogando-te o amparo, a proteção, e também, Senhor, as bênçãos para podermos, nesse instante, recebermos a inspiração que precisamos. Que o Senhor acolha nossas necessidades, angústias, tudo aquilo que possa nos atrapalhar no aprendizado, na interiorização. Fica conosco, nos ampare, não apenas nesse instante, mas em todos os momentos de nossas vidas, assim seja. Nós estamos acompanhando essa obra, que é Passos da Vida, é uma obra que é de autoria do Emmanuel e de outros espíritos, e psicografia de nosso querido Chico Xavier, que é o apóstolo da mediunidade, como nós todos sabemos e conhecemos. Nós vamos então agora fazer a leitura do capítulo 18, intitulado O que mais sofremos. E é de Albino Teixeira esse texto. É um texto relativamente curto, mas que nos leva a algumas reflexões. Então ele começa dizendo assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então, naturalmente, somos frágeis, porque viemos à Terra, inclusive, para melhorarmos, né, a pessoa que nós somos. E, naturalmente, temos uma certa fragilidade em relação às questões da vida. E, por termos essa fragilidade, naturalmente, nós vemos os problemas como grandes barreiras e grande dificuldade para nós. Então, falta-nos essa força moral, né, que acaba se tornando também uma força espiritual, quando nós a temos, e também física, né, porque o nosso espiritual, a nossa moral, confere ao nosso corpo um certo vigor, uma certa fortaleza para os enfrentamentos. Então, quando nós, moralmente, nós não estamos bem, estamos num quadro de permissividade dentro do que é negativo, nós acabamos por absorver energias que nos fragilizam mais ainda, atingindo também a nossa mente e o nosso sentimento. Então pensemos sobre isso. Quais são os comportamentos, as atitudes que nós precisamos mudar para nos sentirmos mais fortes? Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Então tem a aprovação e temerosos, né? Temerosos, às vezes até pela própria vida, nós entramos em desespero. Seja um problema material, seja um problema espiritual, seja um problema de saúde. A gente não tem aquela fortaleza, né, que a gente deveria ter. Então, naturalmente, diante, né, do problema, diante como ele fala aqui, né, da aprovação, nós sofremos, entramos em desespero. E o desespero ele acaba por desfocar, em grande parte, a realidade. Porque a maioria dos problemas, na verdade, eles não têm aquela dimensão que nós damos a ele. É investigado e procurado e buscado, nós vamos perceber que ele não tem aquela magnitude que muitas vezes nós damos àquele problema, né, àquela dificuldade. E ele segue aqui então dizendo: não é a doença, é o pavor de recebê-la. Bom, ainda em relação à aprovação, em qualquer nível que seja, especialmente moral, né, que vem
da convivência, inclusive, né? O Emmanuel fala para nós aqui sobre isso, né? Que a gente entra em desespero, e a Joana de Ângeles, ela, a mentora de Divaldo Franco, que escreve na área psicológica, né? Da psicologia transpessoal, ela diz que a maior parte dos nossos problemas são interpretações do nosso orgulho. Elas não existem. Então a gente tem que rever isso, né? E diante da doença vem o pavor, claro, porque a gente sente que a nossa vida ela está ali, né? Meio que comprometida, né? Quem é que não? Quem é que encara, né, com naturalidade? Né? A gente pode racionalizar, a gente pode pensar, a gente pode buscar um entendimento, mas naturalmente que a doença nos apavora, ela nos traz aquela fragilidade em relação à vida. Então a gente teme que a nossa vida esteja realmente em risco. E esse temor, né, esse temor naturalmente ele coloca a gente numa espécie de sensação de que a gente vai perder a vida, que a gente vai, né, a gente vai deixar de existir, que alguma coisa vai acontecer e que a gente vai perecer. Não é o fracasso, não é o parente infeliz, diz ele, né? É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Então, quem não tem, né, na família alguém que represente muitas vezes uma dificuldade de convivência? Quem é que não tem? Todos temos, né? E, porém, né, é, a gente sente-se magoado, né, de ter aquela pessoa, às vezes até nos ofende gratuitamente, né? Tem um posicionamento às vezes até irracional, né? Uma coisa até estranha com relação a gente, e a gente fica nessa dualidade, né? De como que a gente vai agir em relação a essas pessoas. A doutrina espírita nos ensina que onde a gente não pode contribuir, a gente silencia. E contribui com o nosso silêncio, contribui com a nossa paz, com a nossa harmonia, com aquilo que a gente tem para dar. Não temos como controlar o comportamento do outro. Agora, é claro que, como se é um parente, a gente está sempre convivendo, né? Está ali às voltas, com a convivência, aquela coisa toda, e isso acaba realmente trazendo para a gente muitos desconfortos, né? Muita dificuldade. E a nossa visão acaba sendo uma visão pessimista, né? Uma visão de mágoa, né? A gente fica magoado, né? De ter aquela pessoa, aquele ser ali envolvendo a nossa vida, né? E acaba, então, perdendo a oportunidade dessa convivência que não é por acaso. Ninguém está na nossa família porque caiu de paraquedas ali, né? E nem a gente na família de ninguém. A gente veio para onde precisava vir e está com quem a gente precisava estar. Difícil aceitar isso, mas é assim. A gente está com quem precisava estar. Então, mas eu tinha que estar então com aquele irmão que me trata dessa forma, com aquela mãe daquela maneira, com aquele pai, com aquele filho, com aquele tio, com aquela avó, sei lá quem, que é o nosso parente. Sim, estava dentro do roteiro da programação da reencarnação, já que as famílias não são constituídas pela obra do acaso, né? Mas por uma programação. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Então a gente, naturalmente, claro, pode fracassar diante de um fato, de uma coisa, porque imaginou que fosse de uma maneira e era de outra, tá bom, tudo bem, aconteceu. Agora, a gente ficar lamentando e não reconhecer que errou e mudar esse caminho, aí realmente nós vamos entrar na contramão da lógica do bem e vamos sofrer duplamente, né? Então, se eu não consigo enxergar que ali à minha frente tem um erro que eu cometi e que eu preciso mudar, né, e eu mantenho esse erro, eu não consigo reconhecer, então eu vou cair em novas dificuldades, novos problemas. E não consigo recomeçar também. Se a gente erra e não reconhece o erro, a gente também não consegue recomeçar. Porque a gente fica travado ali, ou na lamentação, ou na culpa, quando que arrependimento e reconhecimento do erro não é isso, nem culpa, nem lamentação. É arrependimento, tá bom, eu errei, estou arrependido, isso não se deve fazer, então eu vou traçar um plano de melhoria, de modificação da minha vida,
da minha conduta. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Isso é uma coisa muito complexa para nós, seres que ainda buscam uma compensação da convivência. Naturalmente, quando amamos, a gente espera uma reciprocidade. E aí está, na grande maioria das vezes, o nosso grande problema. Porque nem sempre somos recompensados por aquele afeto que a gente dispensa. Que ainda provavelmente não é aquele amor a toda prova, é o amor da Terra, o amor que a gente pode ter ainda aqui no planeta Terra, né? Que é um amor condicionado ainda, né? Ele fala aqui, ó, a gente ainda é egoísta, porque a gente quer que o ser amado se dedique a nós da forma como nós compreendemos, dedicando a gente sentimentos como nós gostaríamos que fossem dedicados. Mas cada um é o que é, cada um dá o que pode, cada um dá o que tem, e nós também. Então a gente precisa aprender a conviver com a ingratidão, né? Jesus fala isso, né? Se a gente amar só quem ama a gente, dar para aqueles que dá para a gente, fazer alguma coisa para aquele que faz para a gente, que de especial fazer isso, né? Na verdade, o que traz a gente uma certa grandeza, uma certa alegria de viver, de alma, é justamente a gente não depender de nenhum tipo de recompensa, né? Naturalmente que a gratidão é uma benção. A gratidão, geralmente, ela abre portas na nossa vida. Ela vai abrindo portas, escancarando portas. A ingratidão vai fechando. O ingrato, naturalmente, ele vai ter que resolver o seu problema, porque a vida vai lhe oferecer testes e oportunidades para ele perceber isso, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala que, às vezes, o ingrato vai pedir uma vida de submissão ao seu benfeitor. Ou seja, o espírito vai reconhecer no mundo espiritual que cometeu delitos graves no campo da ingratidão e vai querer resolver isso, né? Então, que a gente não seja ingrato. Mas se a gente receber a ingratidão, não tem problema, porque não, não fazer com medo de receber ingratidão, está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais de egoísmo do que de virtude, de caridade. Então, se eu faço alguma coisa e eu espero receber gratidão, então, naturalmente, que eu tenho mais de egoísmo do que de virtude. Muito mais egoísmo meu do que virtude. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Então a gente se sente muitas vezes pequeno, naturalmente, somos o que somos, mas ficamos revoltados contra a superioridade dos outros, ou seja, tem pessoas que têm a sua grandeza, têm a sua desenvoltura, e a gente é a gente, o outro é o outro, né? Invejar a posição do outro não é algo que nos acrescenta qualquer coisa, porque se a gente tivesse o que aquela pessoa tem, ou fosse o que ela é, nós agiríamos como nós somos, não com, com aquela desenvoltura que aquela pessoa age, e não faríamos como a pessoa faz, porque estaríamos nós naquela situação. Agora, então, o que a gente quer, então? A gente quer ser a outra pessoa? Aí tudo bem, então se eu não fosse eu e fosse aquela pessoa e eu não existisse, então claramente, naturalmente que agiria da maneira que a pessoa age, mas não é assim. A gente esquece que quando a gente deseja o posicionamento do outro, estar onde o outro está, a gente queria estar lá a gente, porém sendo como a pessoa é. E isso não tem jeito, porque eu estaria na posição dela, mas sendo como eu sou. E aí, será que eu teria grandeza suficiente para fazer o que ela faz? Se tivesse, eu não estaria invejando, nem desejando aquela posição do outro, né? Então, eu fico revoltado porque eu não sou como as pessoas são, porque eu não tenho o corpo que aquela pessoa tem, porque eu não estou naquela posição social que o outro está, porque isso, porque aquilo, e eu me esqueço que, em verdade, eu sou eu mesmo, com os meus valores, do jeito que eu sou, da minha pequenez. Eu sou quem eu preciso ser. Não posso querer ser o que o outro é. Não é a injúria, é o orgulho ferido, né? Então, quando a gente recebe uma injúria,
Não é a injúria propriamente, é o orgulho que foi ferido. Então, eu me recordo de uma frase de Maria Dolores, que eu já coloquei aqui, em outros momentos também, várias vezes, a benfeitora nos perguntando, mas por que você acha que você não pode ser ferido? Né? Estava nós lá na lamentação e ela perguntou assim, mas por que você acha, então, que você não pode ser ferido? E eu fiquei pensando, pensei e disse para mim mesmo, realmente, eu posso ser ferido, o que eu não posso é ferir os outros. Não tem problema que as pessoas falem de mim, é eu não falar de ninguém. Não tem problema que as pessoas não entendam as razões pelas quais eu faço o que eu faço. O importante é que eu compreenda todo mundo. Não é fazer as vontades dos outros, não é isso. Mas é dar ao outro o direito de ser como ele é, mesmo que eu não me submeta a isso que o outro é e que eu não aceito. Não há dúvida disso. Então é necessário que a gente pense a esse respeito. Então, não é o que a gente recebe que nos machuca. Quem se sente machucado é o orgulho. É porque a gente não aceita ser contrariado, não ser tratado como nós gostaríamos de ser tratados, que falem mal de nós, a gente não aceita, né? Que nos vejam de uma maneira como nós não somos, mas a pessoa nos vê daquela forma. O que importa é isso? São os olhos do outro, é a vida do outro a meu respeito. Não é nem o que eu sou, né? E nem aquilo que as pessoas acham que eu sou. Eu sou o que eu sou. E isso, quanto mais consciência eu tiver, melhor para mim. Aplicando a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Sondar a mim mesmo para saber exatamente quem eu sou. Isso é importante para mim. Os outros não é importante, como eles me veem. O que tem que alguém fez uma injúria a meu respeito? Entendeu? Não há problema nenhum. Uma maledicência, uma fofoca. O que é que tem? Não há problema nenhum. Claro que a pessoa não devia fazer isso, mas é um problema dela. Não é um problema meu. Não é a tentação. É a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Então, ou seja, a gente diz, eu fui tentado, por isso que eu fiz o que eu fiz. Não, na verdade, eu fiz o que eu queria. Só achei oportunidade. Então, o problema não é a tentação. O problema é eu aproveitar a oportunidade para fazer aquilo que eu já quero fazer. Tanto que os Espíritos dizem que a tentação está dentro de nós. Quando Jesus falou, orai e vigiai para não cair em tentação, ele está falando da tentação que vem de dentro, do que eu sou. É o que eu sou que me expõe àquilo que me tenta. Se não, né? Se você não gosta de comer tijolos, se alguém te oferecer um tijolo, você vai olhar e falar assim, para fazer uma construção? Não, é para comer. Aí você vai falar assim, não, para comer? Mas eu não sinto desejo nenhum de comer esse tijolo. Mas tem quem come tijolos. Tem pessoas que comem telha, que comem casca de árvores, que comem coisas assim, sente prazer em fazer isso. Então, se eu não tenho prazer nenhum em comer tijolo, se me oferecer um tijolo, tanto faz. Não é ou um doce, ou uma comida, alguma coisa qualquer. Então, o problema não é a tentação. O problema sou eu. O que está dentro de mim que me expõe. Por isso que eu tenho que mudar, trabalhar os aspectos íntimos, profundos, para ser uma pessoa melhor, diferente do que eu sou, para que eu não fique sujeito àquilo que me tenta, que está dentro de mim. Né? Então a tentação não vem de fora, ela flui de dentro e encontra meios fora dela de agir. Então não adianta a gente dizer eu fui enganado, eu fui seduzido, eu fui conduzido. Isso não existe. A gente simplesmente encontrou o que queria fazer, encontrou a oportunidade. Então nós temos que lutar para vencer essa possibilidade aí da tentação que não é o que se fala dela. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Então, muita gente tem medo de envelhecer porque diz assim: nossa, eu estou perdendo minha juventude, olha no espelho e não gosta do que está vendo. Se a gente coloca todas as nossas cartas, né, todas as nossas moedas, todos os nossos valores no corpo, certamente envelhecer é terrível. Mas se a gente tem uma vida completa, uma vida de espírito, uma vida de corpo, uma vida de amizade, de amor, de trabalho, de religiosidade, de tudo. Se nós temos uma vida completa, o envelhecer é apenas uma contingência, uma etapa da nossa caminhada evolutiva. E nós não vamos ficar apavorados com a velhice. Né? Então, adianta eu querer ficar tentando me manter fisicamente jovem, somente isso
quando eu não trabalho meus aspectos espirituais, morais, para me tornar uma pessoa melhor? Não, só isso não adianta. Porque, naturalmente, quando assim eu faço, eu vou me transformando numa pessoa que apenas cultua a matéria e que depois terei grandes dificuldades ao desencarnar com essa matéria que eu cultuei a vida inteira. Então, por isso que ele fala, né, que não é o corpo a velhice, mas é a paixão pelas aparências. Então, estou apaixonado por aquela aparência que eu acho que eu vou manter a vida inteira. Por mais que a gente conserte aqui e ali, sem dúvida, não há problema nenhum em fazermos uma plástica, arrumarmos isso, arrumarmos aquilo, mas lembrando que o tempo vai cumprindo o seu papel, que é de levar o corpo ao seu final para que nós libertar o espírito, a fim de que o espírito volte ao mundo espiritual com a experiência adquirida e assim prossiga evoluindo. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, nas realidades totais, gerais da vida, o que é terrível, né? O que é difícil? Difícil é a aflição que nós colocamos, que nós criamos diante dos enfrentamentos da vida, né? Que nós desenvolvemos e sustentamos contra nós. Às vezes a gente carrega uma mágoa por 30 anos e fica orgulhoso de ter carregado aquela mágoa. Ah, me fizeram tal coisa, eu nunca mais fui feliz, né? Acontece que ser feliz é uma deliberação nossa. Eu fiquei preso no que o outro me fez e o culpo pela minha infelicidade, quando em verdade o responsável pela minha felicidade sou eu. Foi a importância que eu dei ao que eu recebi que me tornou o que eu sou. Então, prestemos atenção se os problemas que nós estamos enfrentando, se eles são reais, ou eles são interpretações do nosso orgulho, ou não são consequências puras daquilo que a gente criou para si mesmo e onde a gente culpa Deus, o destino e o mundo. Peçamos ajuda, sim, a Deus para resolvermos as nossas dificuldades, mas nunca nos revoltemos contra Ele, contra a vida, contra qualquer coisa. Então vamos agora, mantendo o pensamento ainda elevado, pensar em Jesus, a fim de aurirmos dele os benefícios que inundem o nosso coração, de paz, de esperança. Essa atmosfera amorosa que flui da sua natureza divina, nesse instante nos acolhe. Recebamos com carinho, com respeito, esse amor que nos chega. Pelas vias amorosas, sublimes da bondade divina, Jesus irradia-se para nós, trazendo-nos auxílio para as ardências da alma, para as perturbações da mente, harmonizando-nos e nos fortalecendo. Aprendamos a caminhar com Ele, os caminhos do bem, e seremos felizes. Seja qual for a dificuldade que estamos enfrentando. Nesse momento, sintamos o clima de confiança que emana do seu amor, nos fortalecendo. Que Ele nos ajude, mais uma vez. E então queremos dizer-lhe, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.